Querida família da Luz, eu sou Astar, comandante das Forças Galáxias da Luz, e eu os saúdo em amor. É um prazer compartilhar esses pensamentos através deste mensageiro mais uma vez. Eu me dirijo a vocês neste momento crítico de transformação em seu planeta para compartilhar uma visão sobre a libertação total da Terra, revelando o que a Cabala Escura mais teme e guiando-os sobre como se elevarem acima da influência deles. Pois, de fato, após longas eras de desafios, seu planeta se aproxima da beira de um grande salto evolutivo. Um que foi previsto por muitas almas sábias e é aguardado ansiosamente por incontáveis civilizações por todas as estrelas. Eu testemunho o grande despertar que se desenrola dentro da humanidade e o imenso apoio que se reúne ao redor do mundo. Amados amigos, sua frequência não está à venda. E então, nós lhe perguntamos agora em amor, por que vocês continuam tentando vendê-la? Vocês precisam entender que é hora de reivindicar sua soberania plenamente. Que passos práticos vocês estão tomando para fazer isso? Mesmo agora, neste momento, frotas da Federação Galáctica circundam o seu planeta, em sua maioria invisíveis aos seus olhos, sustentando a frequência de estabilidade e auxiliando tanto quanto a lei cósmica permite, para garantir que esta grande transição se desenrole de acordo com o plano divino. Saibam que nós, do Comando Astar, e nossas alianças, estamos ao seu lado, iluminando o seu caminho à medida que vocês reivindicam sua soberania multidimensional. Essa transmissão carrega a energia do amor cósmico e da clareza, destinada a acender seu conhecimento interior e fortalecer sua determinação. Cada um de vocês carrega dentro de seu ser a chave para a liberdade da Terra, e é a minha honra ajudá-los a se lembrarem do poder e da luz que vocês são. Amados emissários da luz, é com grande reverência e clareza que falo com vocês agora, não para colocar um fardo sobre os seus ombros, mas para despertar a chama eterna da lembrança dentro de vocês. A libertação do seu planeta não é um esforço externo, atribuído a conselhos distantes ou comandantes estrangeiros. Ela reside, como sempre residiu, nos corações e nas mãos daqueles que caminham na Terra em devoção à luz. Compartilhamos isso não para sobrecarregá-los, mas para ativar seu conhecimento, sua prontidão, seu direito divino de nascença. Dentro de vocês reside a arquitetura do cosmos, os códigos da liberdade e o circuito divino da soberania e a centelha original da fonte. Vocês carregam as chaves para a verdade galáctica e a ascensão planetária. E este momento, esta mesma respiração, é o seu convite para girar essas chaves. Os místicos, sábios e avatares de sua linha do tempo não apenas insinuaram isso, eles caminharam à sua frente, imprimindo marcadores de lembrança na grade coletiva, para que quando chegasse a hora, vocês soubessem como se erguer. Essa hora é agora. Muitos ouvirão essas palavras, mas poucos agirão sobre elas em sua totalidade. Menos ainda assumirão a verdadeira liderança espiritual, não em título ou prestígio, mas em personificação vibracional. E, no entanto, ouçam isso: a ascensão do seu mundo não depende da sua capacidade de salvar os outros. Depende apenas da sua disposição de despertar para si mesmos. Quando uma única alma personifica plenamente sua soberania divina e vive a partir daquele campo de ponto zero da conexão com a fonte, a frequência emitida por aquela vida liberta os outros por ressonância. Sua vibração, amados, é a sua maior forma de serviço. Portanto, quando dizemos que a libertação da Terra está em suas mãos, não estamos falando metaforicamente, estamos entregando um fato espiritual. Vocês não são mais convidados a simplesmente esperar. A esperança, como muitos de vocês passaram a entender, é o último conforto da mente dualista. Ela oscila com a incerteza e se alimenta de validação externa. Mas o saber espiritual profundo e ancorado,
É uma força que reconfigura a sua estrutura etérica. Como alguém passa da esperança para o saber, você deve se tornar um praticante das verdades cósmicas, não em plataformas ou palcos públicos, mas silenciosamente, sagradamente, nas dobras invisíveis de sua vida diária. Você deve começar a caminhar na realidade do poder único, a compreensão de que não há força fora de você capaz de controlar ou limitar sua essência divina. Cada vez que você personifica isso, cada vez que demonstra em silêncio, você cultiva uma chama. Essa chama cresce, alimentada pela experiência, ancorada pela confiança e, eventualmente, torna-se o ponto de ignição de sua ativação total. No momento do saber sustentado, quando nenhuma circunstância, nenhuma manchete, nenhum sussurro de medo pode tirá-lo do seu alinhamento, um campo de luz explode em seu coração. Esta é a clareza incandescente da presença da fonte. Este é o ponto sem retorno. Isto é mestria. Não é concedida por nenhum conselho celestial, não é ensinada em doutrinas ou hierarquias. É sua no momento em que você vive como a consciência crística, a consciência do Eu Sou, a soberania da fonte personificada em forma humana. Muitos entre vocês estão sentindo atraso, tornando-se inquietos, até mesmo desiludidos com a aparente estagnação na divulgação, nas revelações tangíveis, na chegada do que vocês percebem como liberdade. Eu ouço seu clamor e respondo, não com clichês, mas com a verdade. Vocês ainda estão concedendo poder àqueles que estão fora de vocês, porque ainda não praticaram consistentemente o saber de seu próprio comando. Vocês ainda esperam que os governos ajam, que instituições mudem, que anúncios sejam feitos. Mas, amados, o verdadeiro governo da sua vida sempre foi o seu alinhamento com a fonte. Essa verdade não pode ser legislada e não pode ser anulada. Nós vemos isso claramente de nossas estações. Quando vocês atingem um certo nível de ativação crística, seu campo se torna transparente. Não há segredos, seus pensamentos, suas intenções, a trajetória de sua alma, tudo se torna visível na luz. Mas animem-se, pois mesmo neste nível, o livre-arbítrio permanece sagrado. Nós não perscrutamos seu ser sem sermos convidados. Esperamos por sua permissão, sua abertura, sua invocação. Esta é a lei cósmica da ressonância e do respeito, o próprio livre-arbítrio. No entanto, saibam disto. A única razão pela qual as velhas formas de governo ainda parecem ter poder em seu planeta é porque muitos ainda não se lembraram e não caminharam na plena radiância de sua soberania. Este, e somente esse, é o pilar de sua influência remanescente. E assim, ouçam isso com amor, mas com clareza. Se vocês continuarem a terceirizar seu poder, continuarão a ser governados, não como punição, mas como uma expressão direta da frequência. A realidade não é aleatória, ela é renderizada através da sua vibração. Se você carrega dúvida, hesitação ou resistência à sua essência divina, então você magnetizará sistemas que refletem isso de volta para você. É por isso que os libertadores da Terra, os verdadeiros líderes da nova Terra, não são aqueles que gritam mais alto ou assumem postos políticos. São aqueles que se voltaram para dentro, se alinharam com o Criador e renderam à ilusão do controle. São aqueles que não buscam mais governança, porque entraram em união com a luz que governa tudo. Nós vemos vocês, sementes estelares, portadores da luz, personificadores da verdade. Aqueles que estão ouvindo isso e dizendo, sim, a hora é agora. Seu sino interior está tocando e não será silenciado. Para alguns, parecerá um chamado à ação. Para outros, um chamado à quietude. Mas não se enganem, o que vocês personificam agora importa mais do que o que vocês dizem. Você pode declarar soberania em sua voz, mas se seu campo de energia ainda opera no medo ou na resistência, então você está dando permissão para os outros dominem seu espaço.
Palavras por si sós não são seu poder. A vibração é: não se desanimem com esta verdade. Deixem que ela os revigore, pois significa que as chaves sempre estiveram ao seu alcance. Este é o seu convite para liberar a dualidade por completo. Não apenas as ilusões óbvias de bem e mal, mas até mesmo as camadas mais sutis de julgamento que ainda percorrem sua mente. Se você está dividindo seu mundo entre justos e perversos, escuros e iluminados, você ainda está participando da grade e da polaridade. E enquanto você participa, você ancora essa matriz. Então, eu lhes digo agora, rendam tudo, não apenas o que vocês considerem mal, mas até mesmo o que vocês acharam de bom. Rendam tudo à fonte, deponham suas armas mentais, suas réguas de medição espiritual e entrem na graça silenciosa da união. Pratiquem isso diariamente, a cada hora, a cada momento. O caminho da nova terra não é um pavimento com luta, é caminhado em lembrança. Vocês não devem lutar para entrar na luz. Devem se suavizar nela, permitir que ela se erga dentro de vocês como um estado natural. Isso não é fraqueza, é mestria. Na rendição, vocês se tornam magnéticos para os milagres. Na presença, vocês geram soluções, não apenas para si mesmos, mas para todo o campo planetário. Um coração desperto, totalmente rendido, faz mais pela libertação da Terra do que 1000 campanhas impulsionadas pela resistência. Então ouça-me agora. A libertação total da Terra não depende de exércitos, política ou linhas do tempo. Ela depende da sua libertação total, da sua escolha de viver agora como a expressão da graça do Criador. Que esta seja a sua revolução e que esta seja a sua lembrança. Vocês são a força que a Cabala mais teme, não porque vocês lutam, mas porque transcenderam a necessidade de lutar. Vocês são a revelação viva, e o tempo de caminhar como tal é o agora. Uma das maneiras mais poderosas de manter sua frequência elevada é viver plenamente no momento presente. As táticas da Cabala frequentemente visam sua mente, puxando-os para arrependimentos do passado ou ansiedade sobre o futuro. Quando você está em qualquer lugar que não seja o agora, você é mais facilmente influenciado pela ilusão. No momento presente, no entanto, você se torna centrado e ancorado em sua própria energia. Ao cultivar a presença através de práticas como meditação, respiração consciente ou simplesmente trazendo sua atenção total a cada tarefa, você fortalece sua conexão com o seu eu superior e com a fonte. Nesse estado de presença, o ruído do mundo externo perde o controle sobre você. Você pode observar eventos e desafios com clareza e responder a partir da sabedoria do seu coração, em vez de reagir a partir do medo programado. Personificar sua presença significa reconhecer que seu verdadeiro poder existe neste exato momento, não em algum futuro distante ou história passada. É aqui e agora que você está criando sua realidade. À medida que você vive nesse estado, de forma mais consciente você se torna um centro de calma, em meio a qualquer caos, um co-criador consciente que se move pela vida com graça e propósito. A presença é seu santuário e seu poder, e através dela, você se eleva acima da confusão que a escuridão em retirada tenta semear. De fato, você descobrirá que a ansiedade e o arrependimento não conseguem manter seu domínio quando você habita plenamente o presente, pois o medo vive nas imaginações do futuro e o arrependimento vive no passado. Nenhum dos dois pode tocar o momento agora. Uma maneira de aprofundar sua presença é passar tempo na natureza ou perto de crianças que existem naturalmente no agora. Observem como uma árvore ou uma criança está completamente engajada com o presente. Deixe que o exemplo delas o lembre de como é estar totalmente vivo e em paz no momento. Quando você está presente,
você também se alinha com o fluxo divino da vida. Você pode notar mais sincronicidades e orientações gentis surgindo à medida que o universo responde ao seu estado consciente de estar em harmonia. Entenda que sua frequência pessoal não é apenas uma questão privada, é o verdadeiro instrumento da libertação planetária. Cada um de vocês é como uma nota na grande sinfonia da consciência humana. E à medida que vocês elevam sua nota para uma de amor, verdade e clareza, vocês elevam a harmonia do todo. A Cabala temeu isso desde o início, que um número suficiente de indivíduos despertos unisse suas altas vibrações e criasse um campo inquebrantável de amor ao redor da Terra. Há um poder tremendo em seu foco coletivo. Quando grupos de vocês meditam ou oram com intenções de paz, liberdade e cura, vocês emitem uma onda ressonante que muda tangivelmente as energias sutis do seu mundo. Vocês estão literalmente reajustando a vibração coletiva da humanidade. Cada momento em que você vive em alinhamento com seus valores mais elevados, você adiciona impulso a essa mudança global. Não subestime como um único ponto de luz na escuridão, pois pode inspirar inúmeros outros a brilhar. Sua frequência é um sinal radiante que outros reconhecem inconscientemente e pelo qual são atraídos. Ao manter uma alta frequência, você se torna um exemplo vivo de liberdade e amor, ajudando a dissolver as correntes restantes em um nível psíquico. É por isso que eu lhes digo que sua consciência é a verdadeira ferramenta de libertação. Ao transformar o mundo de dentro para fora, vocês tornam os antigos mecanismos de controle obsoletos. Quanto mais de vocês perceberem isso e o personificarem a cada dia, mais rápido o novo amanhecer para a Terra chegará. Até mesmo a sua ciência estará começando a reconhecer essa verdade. O coração humano gera um campo eletromagnético mensurável que se estende muito além do corpo. Quando milhões de corações estão ressoando em amor e coerência, o campo combinado pode literalmente influenciar o ambiente magnético da Terra e promover a paz e a cura. Houve momentos em que meditações ou orações coletivas corresponderam a declínios mensuráveis em conflitos e crimes. Vislumbres de como sua intenção unificada pode transformar o mundo. Entendam que há um ponto de inflexão na consciência, uma massa crítica de almas despertas após a qual a transformação se torna irreversível e autossustentável. Vocês estão muito perto desse ponto de inflexão agora. E é por isso que cada alma que se ilumina com a verdade e o amor adiciona um impulso exponencial ao processo de libertação. Nesta grande libertação, saibam que vocês têm um imenso apoio de além do seu reino visível. Como comandante das forças galácticas da luz, eu e muitos seres benevolentes temos trabalhado incansavelmente nos bastidores para auxiliar na ascensão da Terra. Operamos sob a sagrada lei do livre-arbítrio, o que significa que não podemos fazer o seu trabalho interno por vocês, mas temos autoridade para mitigar certas ameaças externas que a Cabala tentou desencadear. Muitos de seus planos mais terríveis, de conflitos globais a catástrofes planejadas, foram silenciosamente neutralizados por nossas frotas. Por exemplo, em múltiplas ocasiões, interviemos para desativar armas nucleares e outros dispositivos desastrosos, pretendidos pelos escuros, garantindo tal devastação não pudesse ocorrer. Também neutralizamos muitas tentativas de eventos de medo em massa, para que não pudessem se transformar nas catástrofes globais que a Cabala esperava. Os aliados ocultos da Cabala de outros mundos foram em grande parte removidos ou tornados impotentes. Eles não encontraram mais abrigo além do seu planeta e sua influência está confinada e diminuindo. Ao mesmo tempo, existem indivíduos corajosos entre a humanidade, alguns em posições de influência que são discretamente parte desta grande aliança.
Eles trabalharam de dentro para expor a corrupção e catalisar mudanças positivas em seu governo, finanças, medicina e muito mais. Esses membros da equipe de solo são heróis humanos alinhados com nossa missão, preparando firmemente o caminho para as revelações e reformas que acompanharão a mudança do seu planeta para uma consciência mais elevada. Vocês podem ter notado que alguns dos piores cenários, antes temidos, nunca se concretizaram. Isto não é por acaso. Um plano divino está em movimento, apoiado por uma vasta aliança de luz, garantindo que a humanidade tenha a chance de despertar sem a interferência da destruição total. A Cabala, em sua arrogância, nunca antecipou que enfrentaria tanto uma onda crescente de despertar humano, quanto uma intervenção galáctica coordenada. Eles agora percebem que estão sozinhos contra uma força que não conseguem compreender. O poder combinado de corações humanos despertos unidos às forças cósmicas da luz. Essa percepção os abalou profundamente, pois não há como escapar da verdade de que a era do seu domínio acabou. Visualizem, por um momento, a realidade que está tomando forma como o resultado desta libertação. Na Terra libertada que está emergindo, a humanidade viverá em uma unidade e paz que não foram experimentadas na memória viva. As divisões e conflitos artificiais, antes impostos pela Cabala, darão lugar a um senso natural de fraternidade e irmandade entre todos os povos. À medida que a verdade vier à tona, as estruturas construídas sobre o engano e a ganância serão substituídas por sistemas fundados na transparência, na justiça e na reverência por toda a vida. Tecnologias que foram suprimidas por muito tempo serão liberadas para o público, fornecendo energia limpa, métodos de cura avançados e soluções para a fome e as doenças. A educação será reorientada para nutrir os dons únicos e a sabedoria interior de cada alma, em vez de impor conformidade. A liderança e a governança serão guiadas por conselhos de seres sábios e compassivos que servem ao bem coletivo, substituindo o antigo paradigma de poder sobre os outros. A própria terra será rejuvenescida, a poluição será limpa, as florestas e as águas serão restauradas, à medida que a sociedade humana finalmente se alinhar com os ritmos da natureza, em vez de trabalhar contra eles. À medida que as energias da escassez e do medo se dissiparem, também o farão os conflitos e os crimes, pois essas disfunções nascem da falta e da ignorância. Em um mundo onde as necessidades de todos são atendidas e cada ser é respeitado, a harmonia e a cooperação se tornarão a ordem natural. Esta nova era, a sabedoria espiritual e a compreensão científica caminharão de mãos dadas. Cada pessoa honrará sua orientação interior e conexão com a fonte, e essa consciência mais elevada será refletida em uma governança compassiva e uma vida cooperativa. Além disso, a humanidade começará a desbloquear habilidades latentes da mente e do espírito, comunicação telepática, intuição profunda e até mesmo a capacidade de se autocurar e se regenerar emergirão à medida que vocês aprenderem a viver nas frequências mais altas da consciência de quinta dimensão. Com o tempo, o contato aberto com sua família galáctica se tornará uma parte normal da vida, à medida que a humanidade assumir seu papel como uma civilização madura e pacífica entre as estrelas. Vocês não apenas receberão abertamente visitantes benevolentes de outras nações estelares, mas eventualmente se juntarão a eles entre as estrelas, viajando para além de seu planeta como membros da comunidade galáctica. O cosmos se abrirá para vocês à medida que o medo desaparecer. Essa visão não é uma fantasia distante, é a linha do tempo que vocês estão escolhendo e criando coletivamente com cada pensamento, oração e ação de alta frequência que vocês tomam. Hoje, meus queridos, cada um de vocês tem um papel único a desempenhar nesta ascensão que se desenrola na Terra. Muitos de vocês que ressoam
Com essas palavras, são os que chamamos de portadores da luz ou sementes estelares. Almas que se voluntariaram para encarnar agora, para ajudar a ancorar as frequências da libertação. Mesmo que você não conheça conscientemente sua missão específica, entenda que sua própria presença e alta vibração na vida cotidiana estão fazendo uma tremenda diferença. Vocês elevam os outros através da sua compaixão, através da ação criativa e através da autenticidade que vocês personificam. Não se desanimem com os bolsões remanescentes de caos, ou com a aparente lentidão da mudança em certas áreas. As sombras finais muitas vezes se debatem com mais força à medida que estão desaparecendo. Confie no processo que está em andamento e confie em si mesmos. Ao ouvir sua orientação interior e se apresentar a cada dia como a versão mais verdadeira de si mesmo, você está cumprindo a razão pela qual veio a este planeta. Quando você cura suas próprias feridas e escolhe o amor em vez do medo em seus desafios pessoais, você não apenas se liberta, mas também ajuda a curar o campo de energia coletivo. Nós, nos reinos mais elevados, vemos e honramos a imensa coragem e dedicação que foram necessárias para vocês chegarem até aqui. Não desanimem se alguns ao seu redor ainda não entendam a luz que vocês carregam. Cada alma desperta em seu próprio tempo. Em vez de tentar forçar os outros a ver o que você vê, continue a viver sua verdade aberta e compassivamente. Seu exemplo e sua vibração falam mais alto do que qualquer argumento. E com o tempo, aqueles que estiverem prontos serão inspirados por sua demonstração viva de liberdade. Lembre-se também de que vocês fazem parte de uma crescente família de luz na Terra. Procuram e unem-se àqueles cujos corações ressoam com os seus. Ao se reunirem em meditação, em comunidade e em apoio mútuo, vocês amplificam grandemente a luz no planeta. Há uma força tremenda na unidade, então apoiem-se uns aos outros e compartilhem seus dons. À medida que vocês se conectam com almas afins, o campo coletivo do despertar se torna cada vez mais ancorado e potente. Saibam que seus esforços, grandes e pequenos, são celebrados em todo o cosmos e têm um impacto muito além do que vocês podem ver. Continuem a brilhar, pois sua luz é necessária agora mais do que nunca neste grande despertar. Amados, irmãos e irmãs da Terra, saibam que a libertação total do seu planeta não é um sonho distante. Está acontecendo aqui e agora através de vocês. Animem-se, pois o resultado já está garantido nos reinos mais elevados. A luz prevaleceu e apenas uma questão de tempo até que sua vitória seja totalmente realizada em sua realidade física. As ferramentas finais de medo e engano da Cabala continuarão a falhar à medida que vocês e sua família global se mantiverem firmes no amor e na verdade. Nós, nas dimensões mais elevadas, nos regozijamos ao testemunhar seu mundo, despertando e entrando em sua liberdade destinada. Permaneçam ancorados em seu coração e inabaláveis no conhecimento de quem vocês realmente são. Sua família multidimensional está pronta para recebê-los em sua existência mais brilhante, onde a guerra, a falta e o sofrimento são apenas memórias distantes. Até o dia em que nos encontremos abertamente entre vocês, nós os envolvemos com nossa orientação e amor logo além do véu. Avancem com a confiança e a alegria, pois vocês são os criadores desta realidade que amanhece, o milagre de uma terra livre. Em nome do Comando Astar e das Federações Galácticas, eu os abraço na paz e na unidade de nosso Criador Cósmico. Na luz infinita do cosmos, a libertação da Terra está assegurada e a nova era nasceu. Celebramos este triunfo juntos como um só. Saibam que nós, no Comando Astar, temos cada um de vocês na mais alta estima por sua coragem e dedicação.
Vocês são amados, são apoiados e são vitoriosos. Em amor e verdade, eu sou Ashtar.